dia ao Senhor. E que essa palavra fique fixa em nossos corações. Abençoa o teu filho que está aqui de joelho, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com paz do Senhor. Livro de Samuel, primeiro Samuel. Capítulo 2, a partir do versículo 27. Feliz, cheio, muitas pessoas comigo, três colegas de trabalho, nós estamos tornando uma responsabilidade grande, nós não podemos rejeitar a oportunidade que Deus nos dá de falar do seu amor. E hoje eu vou falar de promessas. Quem tem promessa de Deus aí? Aleluia! Aí eu lanço uma pergunta à igreja: quem tem promessa de Deus morre? Antes que ela se conheça. Não. Todos acharam? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27. Vou ler para ganhar nos tempos. Está escrito assim: veio um homem, que na minha Bíblia tem por subtítulo Profecia contra a casa de Eli. E diz assim: veio um homem da casa veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu escolhi entre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que das coices contra o sacrifício e contra a minha oferta, de maneira que ordenei na minha morada, e honra aos teus filhos mais do que a mim, para vos engordares do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, ou para sempre. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envelhecidos. Poder tomar cedo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é Deus de promessas. Deus é Deus de promessas. E o pecado que está em nós nunca foi empecilho para Deus nos abençoar. Nos aborrece, Deus fica aborrecido quando pecamos. Mas Ele nos ama incondicionalmente. E quando vemos agora, no princípio de tudo em Gênesis, nós vemos Deus, depois do pecado de Adão e Eva, chamou-os a uma responsabilidade e começou a falar algumas palavras, a vaticinar. E por que não dizer amaldiçoar a serpente? Mas ele, ao falar com a serpente, ele falou: olha, da semente da mulher nascerá um que você vai ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Essa é a primeira promessa que Deus faz para que nós tenhamos a certeza de que Ele nos ama. Ele nos quer de volta ao seu paraíso, Ele nos quer de volta a sua presença, Ele nos quer de volta a sua comunhão, e Ele prometeu Jesus Cristo. E eu acho que todos aqui sabem, menos as crianças, que a serpente ali naquele momento, ela não estava só. Como a gente costuma dizer, ela não estava pura. Satanás estava nela. Então agora vemos lá, porque o inimigo de nossas almas, ele é um ser secular, ele não é eterno, ele já está condenado à morte, porque o inferno, ele é para o diabo e seus anjos, mas ele tenta de todas as maneiras, e infelizmente, irmãos, para a nossa infelicidade,
Tem algumas pessoas que se deixam usar por ele, caem nas seduções dele, em todas os ardis de Satanás, e o fim dele é triste também. Aí nós vemos, passa-se os tempos, e a população, a humanidade daquela época, irmão, não era diferente da nossa. Nós estamos passando o mesmo período que passou Noé. Nos tempos de Noé, festejavam, casavam-se, davam em casamento, e respeitavam os mandamentos do estatuto, e a terra ficou cheia de violência, e Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. Só que Deus, irmãos, não paga o justo pelo pecador, não. Deus olhou para Noé e para a sua casa, e viu em Noé sinceridade, viu em Noé fidelidade. Glória a Deus. Eu não destruirei a humanidade por completo. Chamou Noé, ordenou que Noé construísse uma arca, e agora a promessa de Deus de poupar a vida de Noé estava sendo cumprida ao cabo de 120 anos, quando Noé entrou na arca. Isso aí, irmãos, olha só, igreja, era construindo a arca e evangelizando. Eu nem dizer que evangelho, era falando de Deus, era construindo a arca e falando de Deus. E ao cabo de 120 anos, Deus cumpriu a sua palavra, né? Noé entrou na arca com 2 animais, cada espécie, sua família, e Deus fechou por fora. Porque quando a chuva caiu de uma forma torrencial, disse a palavra que abriu o abismo, abriu os céus, e depois foi água. E nós sabemos que passaram-se 40 meses, mas na verdade a terra deve ficar seca durante 150 anos. Tá? E quando Noé entrou, saiu da arca, ele ofereceu um sacrifício ao Senhor. E Deus cheirou aquele sacrifício, se agradou de Noé e prometeu que nunca mais destruiria a humanidade com dilúvio. Então, quando vemos no céu, o arco, né, aquele é uma aliança de Deus para com o homem. Você pode ver que quando está para dar chuva muito forte, ou quando ela já está passando algum tempo, Deus faz que o arco-íris apareça, para nós nos lembrarmos do que ele prometeu a Noé, de que não destruiria mais. Então Deus é Deus de promessa. E Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Se por acaso ele te prometeu alguma coisa, pode crer, ele cumpre. Sendo pela palavra, ou sendo pela boca de profeta, boca de profetisa, mas é boca de Deus, e Deus cumpre a sua palavra. Não cai um tio, não passa um jota, não passa um tio. E aqui agora nós vemos, aí nós vamos caminhando, irmão, e veio um certo homem por nome Abraão. Eu e você todos somos filhos de Abraão pela fé. Eita glória! Porque Abraão, irmãos, tem que ser servo de Deus, ele foi amigo de Deus. E Deus faz uma promessa a Abraão que fala que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Quero dizer para você que famílias, vocês famílias, vocês têm sobre as suas vidas a promessa de serem benditos de Deus. Porque através do nosso pai Abraão, todos nós somos benditos de Deus. E Deus ele faz uma promessa a Abraão. Só que a promessa que Deus fez a Abraão era tão grande, tão imensa, que ele, nos tempos que ele teve aqui na terra, não deu para ele ver tudo se cumprindo. Principalmente hoje. Hoje nós, igreja, somos o povo de Deus. Somos os filhos de Deus. Somos filhos de Abraão. E Deus tinha feito uma promessa a Abraão de ser pai de muitas nações, mas teve um acontecimento. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, e chegou lá no Egito, ele passou toda aquela provação que nós sabemos, foi a prisão, foi caluniado, foi vendido pelos seus irmãos, como estou dizendo. Mas aí a promessa se cumpriu e José, ele foi levantado governador de todo o Egito. Já era providência de Deus, irmãos, porque houve fome naquela terra, e o povo de Israel, os filhos de Jacó, vieram
para o Egito. Lá se multiplicaram de uma tal maneira, né? Aí o povo ficou escravo no Egito. Isso aí Deus revelou, tá? Mas essa escravidão, mesmo na escravidão, o povo crescia. E o povo clamou por um libertador. E veio Moisés. Moisés, ele matou o egípcio, fugiu, está correndo assim, sabe? Eu quero chegar, isso é só a introdução. Ainda vou chegar na mensagem. E ele passou 40 anos no deserto, depois Deus falou, né? Pelo sacerdote falou, volte para o Egito para libertar meu povo. E houve lá as 10 pragas, vou correr mais aí. A última praga dos primogênitos, Deus ele tem livrado a todos aqueles que confiam nele. Imagine você agora com o seu filho que você tanto ama, principalmente as mães, né? A mãe tem um carinho, tem um amor muito especial pelo filho que ela gerou no seu peito. Ele agora na praga da primogenitura, da morte dos primogênitos, teu filho morreu. E foi o que aconteceu lá com o faraó. Deus endureceu o coração de faraó. E nessa última praga ele falou, chamou Moisés, Moisés vai embora. E ordenou ao povo para pedisse ouro, pedisse prata. E Deus se compadeceu, as mulheres egípcias, os homens egípcios deram ouro, deram prata. E eles foram caminhar para o deserto. Irmão, o ser humano não é só judeu não, não é só israelita não. O pecado ele está em nós, está dentro de nós. E o ser humano, por ser pecador, por ser falho, ele tem em si esse problema de rebeldia, rebelião, desobediência, obstinado. E ali no meio do povo de Israel, quando das 9 pragas até a 10ª, alguns dos egípcios se converteram ao judaísmo, quiseram ficar com o povo de Israel, e eles foram no meio do povo. Só que quando Moisés foi receber as tábuas da lei, quando ele desceu, o povo já estava adorando a outro Deus. Irmão, Deus é muito misericordioso. Deus é muito benigno. Deus ele se compadece da gente de uma tal maneira que se ele fosse olhar para nossas falhas, nossos pecados, nós seríamos consumidos. Sabe naquele tempo lá, Deus ele agia mais rápido, tá? Lá naquele tempo o chão se abriu e engoliu 120. Lá a praga também pegou o povo, foi mais 120 mil. Aconteceram muitas coisas. Mas agora eu chego na promessa da seguinte forma. No livro de Números, eu escolhi a casa de Eli para provar para você. Pode ficar sentado mesmo, para não precisa levantar não. O livro de Números, no capítulo 25, vai nos dizer, vai nos relatar uma história. E essa história ela vai fazer com que Deus ele firme uma aliança, ele faça uma promessa dentro de uma família dos filhos de Israel, da tribo de Levi. E diz assim, ó, Israel deteve esse time, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Irmãos, houve um homem que ele era profeta, mas ele era um profeta estrangeiro. Ele se chamava Balaão. Balaão, como não conseguiu abrir a boca para amaldiçoar o povo de Israel, ele ensinou Balaque, que era o rei dos moabitas, a lançar tropeços sobre Israel. Falou, você tem umas morenas, umas moabitas, né? Vocês adoram outros deuses, mas só que o Deus de Israel, ele é um Deus único. Ele não divide a glória dele com ninguém. E se essas morenas entrarem lá na arraial e fazerem com que eles se prostituam e comam das oferendas dos ídolos, Deus vai se aborrecer, vai destruir, vai acabar com aquele povo. E era o que Deus faria mesmo, né? Então está dizendo aqui, então essas mulheres moabitas, elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se a seus deuses. Quer dizer, eles adoravam o verdadeiro Deus, mas por conta das mulheres terem os convidados para isso, eles foram. Aí a ira de Deus acendeu-se de maneira tal que ele ordenou a Moisés,
toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol. E o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe os seus irmãos a uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Então, irmãos, deixa eu explicar aqui. Estamos falando de Deus matar, Deus ordenar, Deus isso, Deus aquilo. Mas isso é depois de muita aprovação. E você quer saber mais de uma coisa? Quem nos deu a vida? Alguém pode me responder? Foi Deus. Deus, se quiser, tira. Ele é Deus, sabe? Mas aqui estava vendo uma coisa muito séria, que o povo estava se quedando com os ídolos, se quedando com os deuses. E aquilo não era bom. Deus sabia que não era bom. Ele tinha que extirpar aquilo. Mas aí ele contou com alguém. Aqui no versículo 7, diz que, no versículo 7 do capítulo 25 de Número, diz assim: vendo isto, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão e foi após o varão israelita até a tenda e o atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram naquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, a promessa diz: eis que lhe dou o meu concerto de paz, e ele e a sua semente depois dele terão concerto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. Agora nós vemos Deus prometendo a Finéias que agora sua casa serviria ao Senhor perpetuamente. Seria uma casa, uma família peculiar ao serviço de Deus. E isso é bênção, tá? Não temos aí muito tempo, que ainda terá uma apresentação, mas eu quero dizer para você que quando Deus cumpre, Deus é fiel. O texto em que eu quero pregar a mensagem, que está concluindo, ela vai nos explicar de que Deus, Ele promete a mim e promete a você. E eu quero dizer para você que a Bíblia ela tem 8.000 promessas. Mas todas essas 8.000 promessas, elas têm condições impostas por Deus. Primeiro é a fé. Segundo, a obediência. Terceiro, a perseverança. E por aí vai. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Então, se você tem fé em Deus, fé de que Ele te prometeu vai cumprir, vai se cumprir. Mas, desde que você cumpra alguns parâmetros dados por Deus, à luz da palavra de Deus. Principalmente, irmão, nunca ser desobediente, nunca ser rebelde. Aqui estou vendo muitos filhos, honrem seus pais. A Bíblia diz que o único mandamento com promessas é justamente esse: honra o teu pai e a tua mãe. Ah, mas meu pai é um cachaceiro, minha mãe faz isso. Não importa, honre teu pai e tua mãe, para que se vá bem e se prolongue os dias na terra. Tá? Então agora nós vamos aqui. Para quem não sabia, irmão, o homem aqui que Deus mandou o profeta visitar a sua casa, aleluia, ele era da família de Finéias. Lembra o Finéias? Furou um israelita, uma moabita. Esse homem aqui, ele veio a ser neto de Finéias, o Eli. E o Eli tinha 2 filhos. Preste atenção nisso, essa história é interessante. Ele tinha 2 filhos, criados desde pequenininho, tá? Porque está em igreja, está fazendo parte do corpo de Cristo, está aqui na casa do Senhor, isso não significa necessariamente que somos salvos, não. Tem algumas coisas inerentes à palavra de Deus que a gente tem que seguir sobre o
o problema de não herdarmos a vida eterna. E esses dois filhos esses dois filhos de Eli, eles estavam dentro do tabernáculo e praticando coisas abomináveis. Inclusive até de a tenda em que eles moravam, formarem filas de mulheres para se prostituírem dentro do templo. E o pai deles, Eli, sabendo de tudo isso, passava a mão pela cabeça, sabe? Principalmente na questão das ofertas. Eles gostavam do churrasco. Então, quando uma vez por ano subia para oferecer sacrifícios, ele mandava os seus moços lá, metia o garfo nas ofertas do Senhor e não esperava nem cozer, nem cozinhar. E Deus, irmão, nós dissemos que Deus está no controle de tudo. Quantos concordam comigo nisso? Amém. Está mesmo. Sabe por causa de quê? Esse livro de 1 Samuel, ele começa nos relatando a história de uma mulher por nome Ana. Quem lembra da Ana? Ana, irmão, ela não nasceu estéril. O Senhor foi que cerrou a madre dela. Porque Deus estava justamente esperando em que esses moços aqui se consertassem junto com seus pais e voltassem a fazer o que era da vontade de Deus, porque Deus havia prometido desde antes que eles seriam perpetuamente, estariam diante do Senhor. E Deus estava cuidando desse povo, dessa família. Só que eles não quiseram. Ele foi omisso com seus filhos foram rebeldes, seus filhos foram prostitutos dentro da casa do Senhor. Sei que aqui não tem isso, graças a Deus. E Deus decidiu matá-los. Mas Deus avisa. E enviou esse homem. E o que é mais interessante, para provar para você que quando a pessoa pode ter 1000 promessas, mas ela sai dos parâmetros, sai da vontade de Deus, Deus retira também a promessa dele. Está aqui no 30. Portanto, diz o Senhor Deus, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, para sempre. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, aos que me desprezam serão envelhecidos, padecerão. E falou das coisas que terrível, irmão. Mas o que eu quero concluir com isso é que a Bíblia, ela é para exemplo nosso no Antigo Testamento. Sabe-se que o sábio, o homem sábio, a mulher sábia, ele não tem que aprender com seus erros. Ele olha o erro dos outros. Não é falar mal dos outros não, tá? Ele olha os erros dos outros e vigia para que tal coisa não suceda a ele, não aconteça com ele. E tem um conselho, nós estamos concluindo, e tem um conselho de Eclesiastes, eu quero que as famílias, principalmente, porque quando se fala em pecado, se fala em Deus não cumprir promessas, se fala em outras coisas, as pessoas que não são evangélicas, que não estão na presença de Deus, aliás, que não estão na presença não, na verdade todos estamos, porque Deus está em todos os lugares, que não serve a Cristo, que não aceitou a Jesus, elas pensam que Bíblia é só para nós crentes. Não, irmão, é para toda a humanidade. E esse homem aqui foi o homem mais sábio que existiu na terra. Antes ou depois dele não haverá outro, é o Salomão. Salomão dá um conselho da seguinte maneira. Ele diz aqui, ó, Eclesiastes, no capítulo 12, a partir do versículo 13, que diz assim, ó, de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Tá? Temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Esse conceito do Salomão, ele serve para todos nós. E as promessas de Deus para mim e sua vida, querido, elas estão de pé. Principalmente a promessa de redenção. Eu volto agora no tempo de Gênesis
E vejo Deus dizendo para Satanás que ele traria Jesus Cristo à terra, que a própria misericórdia e bondade de Deus é humanizada. Jesus humanizou-se para nos salvar e nos redimir de todo o pecado. Glória a Deus. Irmãos, é triste pensar, mas é uma grande verdade. A criancinha mais tenra que tem aí, ela não conhece, ela não sabe que ela é pecadora. Que ela herdou esse DNA maldito de Adão e de Eva. Ela não sabe. Mas quando chega um determinado tempo, da própria infância mesmo, da criança, a gente não sabe se é 7, 8, 9 anos, ela já sabe maquinar. Ela já sabe ser levada, ela já sabe ser desobediente. A gente vê na vida, né? Várias coisas. Então guarde essas palavras. Aleluia, Deus. Glória a Deus. A minha responsabilidade eu estou entregando para você. Você veio hoje, quem te trouxe aqui hoje, tá, meus amigos, os vizinhos, quem te trouxe aqui hoje, talvez não foi nem você. Alguns até vieram porque quiseram mesmo, mas tem outros que vieram, quem te trouxe foi o Espírito Santo. Aleluia. Teu dia hoje talvez não tenha sido bom, e você pensou por você, eu vou ficar vendo programa de televisão, vou ver Netflix, não, hoje eu vou na igreja, hoje eu vou na igreja. Mas essa vontade que você teve no seu coração, foi o Espírito Santo de Deus que botou. Porque eu posso pregar, mas não sou eu que salvo. Quem te convence do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo de Deus. Eu não poderia te deixar de te lançar esse convite. Eu tinha um convite. Não vou me alongar, não vou porque é chato, não quero ser chato. Mas eu quero dizer para você. Você crê que tem promessa? Agora eu estou perguntando, vocês creem que tem promessa? Vocês querem que ela se cumpra? O primeiro passo é esse. Aceite o Filho de Deus. Eu quero ver o primeiro corajoso ou a primeira corajosa que quer vir para Jesus hoje. Amém? Só vieram fazer uma visita? Amém? Quero visitar. Cadê? Onde está você? Onde está você? Eu vejo. Vai aceitar Jesus, Francisco? Eu vejo, meu filho. Eu estou te perguntando que é meu corajoso. Você é crente, Francisco? Eu quero renovar a tua aliança. Irmão, não tendo ninguém, eu agradeço a oportunidade, rogando a oração dos santos a meu favor e passo de volta o microfone para a dirigente do culto. Glória a Deus. E eu também agradeço